Olá, seja bem-vindo de volta ao podcast Mulheres na Pan. Eu sou a sua host, Sinara Maria, e hoje estamos com uma convidada muito especial que ela já vai se apresentar. Aqui nós falamos sobre histórias de mulheres empreendedoras, histórias inspiradoras, para que a gente possa se conectar e que a gente possa se inspirar também. E hoje, olha só quem está comigo. Já vou passar a bola para ela, ela vai se apresentar. Fabiana Medeiros, seja bem-vinda. Obrigada, ao podcast Sinara. Mulheres na Pan. Obrigada, um orgulho, um prazer estar aqui contigo e com essa tua audiência aí, que a gente sabe que é bem forte também. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que fiquei super feliz. Você que tem uma agenda super agitada, de muitos compromissos. Eu queria que você pudesse se apresentar para quem não te conhece ainda, tá? Então tá, vamos lá. Eu sou a Fabiana, mais conhecida como Fabi. Né? Eu gosto de ser tratada como Fabi. Sempre costumo dizer que meu pai me chamava de Fabiana quando ele estava muito bravo, assim, Fabiana, né? Daí vinha... É Fabiana Medeiros, Fabiana de Souza Medeiros. De Souza Medeiros, isso. Eu sou casada com o Marcelo, já há 29 anos. Nós temos 2 filhos, o Leonardo, o Léo e o Francisco, que a gente chama de Chico. E o Léo tem 21 anos, o Francisco tem 17. Não sou natural de Blumenau, eu sou de Tubarão, a minha família toda é de Tubarão, porém eu nasci em Criciúma, mas fiquei até meus 3 meses de vida em Criciúma por uma questão de trabalho do meu pai, depois a gente voltou para Tubarão. Fiz minha faculdade lá. Minha primeira formação foi na Unisul. Eu sou formada em serviço social, com muito orgulho. Que legal! Eu sempre quis ficar voltada para o lado humano, né? E na época, Unisul, Tubarão, né? Não tinha muitas opções de cursos também. Sim. Então a gente optava... Tinha que se adaptar Tinha que se adaptar ao que estava. Eu não queria sair de casa naquela época, queria ficar com o pai e com a mãe. Né? Comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos. Olha que legal! Na empresa do meu pai, né? Eu ajudava ele, eu era secretária dele. Ele era representante comercial autônomo, trabalhava no ramo de autopeças. E eu era a menina dos pedidos, porque eu tinha letra bonita. E aí não era nada em computador, né, Sinara? Era assim, passar o pedido para depois mandar pelo fax ainda. E já tô quase revelando a minha idade, né? Então a gente tinha essa... E eu sempre fui muito curiosa, muito ativa. E eu queria... uma independência cedo já, sabe? Aquela coisa de quero meu dinheirinho, quero meu dinheirinho, não, fico com vergonha de pedir pro pai certas coisas e tal. E aí ele me deu, então, meio período, né? Considerando o meu outro meio período na escola, para ajudar ele. E fiquei com ele por muito tempo, assim, até praticamente me formar. Né? Nesse meio tempo, né, a gente teve muitos exemplos também, né? Minha mãe é uma mulher muito guerreira também, uma pessoa muito disruptiva. Eu vejo, hoje eu olho assim, a educação que eu tive, né? Meu pai e minha mãe, eles eram pessoas já à frente do tempo deles, sabe? Eles eram liberais, modernos, sabe? Então, que legal! Minha mãe sempre foi uma pessoa do lar, mas nunca ficou só focada em casa. Sim. Né? Ela vendia artesanatos, ela fazia... Empreendia da forma dela. Ajudava em casa, comprava o carrinho dela, sabe? Então, assim, sempre foi uma pessoa muito dinâmica, né? Então, sempre tive exemplos, né? Que o trabalho era uma coisa muito boa. Sempre foi uma coisa muito boa. Que legal, e é por isso que isso já responde um pouco aonde você está hoje, né, Fábio? Sim, isso diz muito da nossa trajetória profissional. A base que a gente recebe familiar, ela é fundamental para os nossos aprendizados. Mas me diz uma coisa, 14 anos, então, trabalhavas meio período pro teu pai. ficou vários anos ali até entrar na faculdade. No ramo de autopeças. Olha só. Eu já falei em outro podcast que eu entendo de virar brequim, de borrachas, de para-choques. Tudo sem trocar pneu. Né? Sabe trocar pneu? Sem trocar pneu. Só não tenho muita força, mas eu tento. Tem que me ensinar. E aí tu começas, então, a tua jornada no mundo do trabalho. A gente percebe em ti, Fábio, do que eu te conheço, que o trabalho é algo muito importante. Sim. Para você. Né? Ele tem um peso, não no sentido negativo, ele tem um peso no sentido da importância, do valor, do gosto que você tem por essa esfera da vida. A gente tem várias caixinhas, né? Perfeito. Mas essa esfera para ti ela é muito importante. Então, quando tu começa com 14 anos, hoje a gente olha com alguém com 14 anos e fala assim... Não pode, né? Meu Deus. 14 anos, teus filhos, quando tu entrou, de repente, quando tu viu eles, quando eles tinham 14 anos, né? Sim, tu sim. ficou tentando lembrar dessa maturidade que tu já mostrou que tinha. Sem 14 dúvida. anos é muito novinho, né? E aí tu entras para a faculdade de serviço social lá na Unisul, em Criciúma. Em Tubarão. Em Tubarão ali, né? E aí depois?
E aí, depois, com tudo que eu estudei, serviço social se encaixou para mim, né? O meu pai queria, Sinara, que eu fizesse administração para trabalhar no Banco Itaú. Sim, aquela coisa do banco. Do aquela banco, coisa do banco, do resto da vida. Não sei, eu acho que ele achava bonito, sei lá. E, mas tu vai fazer serviço social, vai trabalhar em prefeitura, que a gente tinha esses conceitos, né, de que assistente social era do órgão público, né, da prefeitura, faziam piadinhas com curso, né, e eu não olhei dessa forma, sabe? O serviço social me abriu muito a mente. E aí eu comecei a olhar as possibilidades, né, que eu poderia alcançar olhando um pouquinho como o ser humano vive na sociedade e no ambiente de trabalho. E aí eu realmente busquei atrelar, né, todo o meu conhecimento a olhar como que as empresas trabalhavam com o ser humano. E aí eu quis ser uma assistente social de empresa, de organização. E, de novo, Tubarão, uma cidade voltada para o comércio, para o varejo, né? Tem um pouco de turismo por conta de ser perto das praias, né? Então, o nosso passeio era na praia, né? A gente ficava muito tempo da cidade para o mar, né? Então, foi uma inspiração, assim, também de trabalhar e olhar para a natureza, né? Mas essa coisa do ser humano veio muito forte para olhar como é que ele funciona no ambiente de trabalho. E aí eu espalhei meu currículo para a região daqui do norte, porque meu pai dizia, quer trabalhar em empresa, tu tens que ir para Brusque, para Jaraguá do Sul, para Blumenau, né? Porque tinham as indústrias naquela época, né? Anos 90, estavam todas nesse polo aqui, né? E aí eu consegui um trabalho de assistente social na Ceval, na época, que depois foi incorporada pelo Grupo Bung. E aí eu saí de Tubarão para trabalhar na Ceval em Jaraguá do Sul. Aí foi a meu primeiro trabalho, né, como assistente social de empresa. Porque assim que eu me formei, eu tive uma passagem no Conselho Tutelar de Tubarão. E eu fui uma das primeiras conselheiras do Conselho Tutelar de Tubarão para trabalhar com as crianças em estado de vulnerabilidade. Tinha feito já um estágio na área de idosos, então eu transitei em várias áreas, né? E trabalhei quase um ano como conselheira lá em Tubarão. Às vezes aprontava um pouco, porque era bastante jovem e eu queria ajudar, eu queria tirar aquelas crianças de estado de vulnerabilidade. Eu cheguei autorizada pelo juiz, né, levar a criança para casa até o outro dia, para tirar da cena do crime, né, do pai que estava batendo, daquela cena horrível, né? Então a gente tinha essa licença, porque não tinha casa-lar na época, e a gente dava o abrigo, como uma família que abrigava, né? Assim como outras famílias, até o juiz decidir sobre a destituição do pátrio poder, enfim, né? E aí eu fui para Jaraguá do Sul, saí desse universo, né? E fui para Jaraguá trabalhar na Ceval. Ali eu nunca mais voltei para Tubarão. Dali eu nunca mais voltei. Foi em 1994, 95, por aí. E aí dali eu conheci um pouco mais desse universo do RH, né? Das pessoas nesse processo organizacional. E eu nunca me esqueço que dá um friozinho na barriga, né, Sinara? Quando tu sai assim, meu Deus, será que eu sei tudo? Será que eu tô preparada? Vou ser assistente social de uma organização. E aí eu tive contato com o meu primeiro gestor, que foi o Coutinho, não esqueço nunca dele, né? Até agradeço por tanto ensinamento. O Coutinho fez uma pergunta para mim quando eu cheguei, e ele se apresentou, ele era de São Paulo e estava assumindo a unidade de Jaraguá do Sul. Ele era o gerente de RH na época. Ele perguntou assim para mim, Fabiana, eu quero conhecer o teu projeto sobre absenteísmo e turnover. Jesus, o que é isso? Não tem projeto. Não, o que é isso? Eu não sabia nem as palavras, Sinara, né? Não sabia nem o conceito. Não é como hoje, né? Eu olhei para ele, né? Fiz aquela cara de paisagem, sim, eu vou te trazer um projeto sobre turnover e absenteísmo. Saí correndo para minha sala. A primeira pessoa que eu liguei foi a minha tutora do serviço social, a que me ajudou a fazer meu TCC, a Elivete, da Unisul. Liguei para ela, Elivete, eu não sei que palavras são essas, o que é isso, vocês nunca ensinaram para nós. Calma. Absenteísmo trata-se das faltas, dos colaboradores, das pessoas. O turnover é a rotatividade. Você vai montar um projeto, não sei o quê. E aí eu fui conhecendo a realidade, eu fui buscando conhecimento, e eu brinco com a minha mãe que ela me colocou na escola com 5, 6 anos de idade. E eu não parei de estudar até hoje. E eu tenho 53 anos de idade.
Então, assim, essa busca por saber, né, vem desde de pequena por ser uma menina curiosa. Olha, né? que legal. Né? Devia ser... Provavelmente tu era muito curiosa. Devia ser uma menina assim bem... ativa, curiosa, queria estar ali na frente, sim, saber. Sim. E se eu não sei, eu vou pesquisar. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu não sei, né? Na hora me deu impacto, depois eu voltei e disse para ele, Coutinho, me dá mais um tempo, eu não estou preparada. Eu também cheguei agora, que ele não sabia quem eu era, né? Eu não sabia nem quais eram essas palavras, mas eu vou fazer um projeto sobre isso. Eu já entendi o que é. E quanto tempo você ficou em Jaraguá do Sul? Fiquei uns 4 anos. E nos anos 90 ali? Isso, aí depois eu vim transferida para a sede em Gaspar. Ali em Gaspar. E aí ali eu participei da transição entre Ceval e Bung, né? Que foi outro aprendizado. Sim. Porque daí eu estava lá focada só no serviço social, né? E conhecia as rotinas de recursos humanos. Em Gaspar eu passei pelas rotinas de recursos humanos. É isso que eu ia perguntar. Como é que foi a tua entrada efetivamente ali para o RH? Para o RH. Daí eu conheci as rotinas de recursos humanos e sempre tive um braço muito forte na área de desenvolvimento humano. Na área de treinamento. Foi a área que eu mais me encantei. Muito bom, né? Assim, ali de gerar o aprendizado, de mostrar como as pessoas podem se desenvolver. E aí, essa área realmente me encantou e me encanta até hoje, Sim, sabe? Assim, igualmente. eu busco conhecimento, mas o que eu mais gosto de fazer, Sinara, é dividir o meu conhecimento. E compartilhar, né? Compartilhar o meu conhecimento. O que é meu não é só meu. Isso. Sabe? Por que a gente fica só com a gente, esse conhecimento? Isso. Não tem sentido um conhecimento só para você. Não, e se a gente consegue desenvolver as pessoas, se a gente consegue, através da nossa fala, dos nossos exemplos, daquilo que eu sei, despertar um pouquinho só no que tá me ouvindo, para mim já é um ganho, sabe? Que legal, ainda mais a gente falando hoje na era do conhecimento e do compartilhamento, Sim, mais do que nunca, nós precisamos ter essa atitude, né? Guardar só pra gente não faz o menor sentido. Não, parece que daí, pra quê então? Exatamente. Né? Tanto que hoje a gente fala sobre aprender, desaprender e reaprender, né? Porque é muito importante e a gente está no caminho, e você nos inspira nesse sentido e reforça esse conceito, que isso é o mais importante. Ou seja, mulheres, todas as que estão ouvindo, todos os homens também que podem estar nos ouvindo, né? É muito importante que a gente não pare de estudar mesmo, né, Fábio? Porque quando a gente estuda as portas, possibilidades se abrem, janelas se abrem, às vezes a gente está bitolado com alguma coisa, mas se a gente ler um livro, se a gente fizer um curso, se conversar com alguém, por vários... Ele liberta, né? Por vários canais, Isso, né? por várias formas. A gente aprende aqui, ó. Isso, né? Nesse bate-papo, né? De trocar ideias, de assistir um filme. Né? De ler o livro, de assistir uma série, de escutar a conversa de outras pessoas que são importantes para você. É verdade. Né? De saber fazer as escolhas diante da cena que tu estás vendo. Isso eu nunca vou fazer. Ou isso, pô, que legal, eu vou copiar. Porque daí a gente tem um senso crítico tão esperado hoje dos profissionais das empresas, né? Exatamente. As soft skills que a gente chama, as habilidades comportamentais, socioemocionais. Estão em alta. Super em alta. Super em alta. Né? A própria comunicação, como eu sempre falo, e do curso sobre isso, eu sempre chamo de a habilidade do século XXI, porque a gente esquece da importância do se comunicar de forma treinada, porque comunicar é intrínseco a nós. Exatamente. Mas a gente precisa aprender a compreender e ser compreendido, né? Exatamente, a forma, né? A forma para não descarregar toda a tua emoção em algum momento que talvez não seja devido. Né? E aí você acaba agredindo a outra pessoa, enfim, né? Então, cuidar, né, com a forma, porque geralmente o conteúdo das mensagens são importantes. Com certeza. Né? Agora, dependendo da forma, você estraga tudo. É verdade. Eu sempre falo assim que é muito importante o que você fala, mas o como. O como, total. O como muda tudo. Você vira o jogo, né? Você ganha uma venda, você transforma Faz conexões, faz conexão, faz conexão profunda, né? Exatamente. E, Fábio, eu percebo que você tem isso, tem esse comportamento, porque você abriu muitas portas ao longo do caminho. Então, você foi entrando. Eu imagino assim, foi abrindo, com a perspicácia, com a tua delicadeza, que a gente percebe que tem uma força, uma delicadeza ao mesmo tempo, numa mesma mulher. A gente percebe isso, né? E aí tu foi abrindo as tuas portas com a tua sutileza, mas com a tua perspicácia também, né? Por quê? Porque tem curiosidade envolvida, tem fome de aprender. Isso. E aí você foi entrando na gestão de pessoas. Hoje tem tantos nomes, né? É, vamos falar RH? Hoje eu sou diretora da Rede Cooper de Gente e Cultura. Né?
Isso já está um passo mais à frente, eu acho que é a nomenclatura mais moderna que tem para a área de pessoas. E não é só os processos, né? A área de recursos humanos que a gente hoje tem no guarda-chuva de Gente e Cultura, né? A gente tem todo o relacionamento com os cooperados, hoje na Rede Cooper, né? A área de organização do quadro social, a área de relacionamento, né? Da central de relacionamento, as meninas que ficam ouvindo, né? As sugestões, as reclamações, as críticas. Então, a gente olha o todo. Quando eu entrei nesse universo, Sinara, eu consegui identificar aquilo que eu queria mesmo seguir no caminho de recursos humanos, eu percebi que eu não era da relação trabalhista, da rotina trabalhista, das planilhas de Excel. Pessoal. Não, eu admiro, eu aprecio, hoje eu tenho esse time comigo, né? Sim. Mas eu tenho os especialistas que olham para isso, eu sei, né, tudo, eu passei por essa área também, eu fechei folha de pagamento, eu sei fazer. Hoje já estou desatualizada, né? Ainda bem que tem eles lá que cuidam disso, mas percebi que não era números, era gente. Né? E aí eu tive as oportunidades de ir conhecendo outras culturas. Né? Tive oportunidades ao longo da minha carreira de navegar em outras culturas, né? Então, depois da meu processo ali com a Ceval e Bung, foi uma fusão, né, que fizeram, eu fui colocada numa outra área que não era uma área que eu apreciava muito, e aí eu comecei a ficar um pouco desgostosa, e todos os meus movimentos foram iniciativas minhas, né, ou acordos que acabei fazendo para navegar em possibilidades que naquele momento eu sentia que era melhor para mim, né? E tive a felicidade, né, e a sorte e a competência também, né, porque não deixei, eu estudei muito também, eu criei, a gente precisa reconhecer isso, criei né? musculatura para estar onde eu cheguei hoje, né, não foi por acaso, foi com muito esforço, de trabalhar em empresas de referência aqui na região. Então, assim, eu tive uma passagem rápida pelo SESI, depois da Bung. No SESI, eu fui a única assistente social, ainda como assistente social. Fui a única assistente social que implantou um projeto altamente sustentável, que era um programa de desenvolvimento de lideranças. Olha só. E o SESI comercializou esse produto, eu apresentei no sistema Fiesc e ele viralizou para todas as sedes, todos os SESI case, da região. Case. Pra carreira. Case para a tua carreira. E tem algumas ainda que me conhecem até hoje por essa passagem. E o SESI de Blumenau ficou em evidência, a gente vendeu esse trabalho para Mur Formulários, lembra? Na época. E aí onde eu conheci o Paulo também, que hoje é meu amigo, Paulo da Keep Talent. Sim. E a gente conseguiu realizar um projeto bem bacana lá. E aí, depois disso, fiquei um pouco em evidência, né? Por trabalhar o desenvolvimento de líderes, por trabalhar enfatizar o quanto as pessoas são importantes na organização, né? Porque se tem uma coisa que eu aprendi a tua estratégia pode estar linda, como CEO, como presidente, como diretor. Mas se as pessoas não quiserem fazer, a tua estratégia vai ficar na gaveta da tua mesinha. E aí, nada acontece. Se elas não comprarem realmente a ideia, nada acontece. E elas se sentirem envolvidas, engajadas. Exatamente. A gente fala muito sobre engajamento hoje nas empresas, né? É isso. O engajamento é as maiores dificuldades, os maiores desafios da gestão de pessoas, né? E é isso. É isso. E aí eu tive a oportunidade de passar pelo SESI, e aí fui chamada para o meu primeiro cargo de gestora na Raco Etiquetas. Adoro a Raco eu já trabalhei na Raco também. A gente tem algumas coisas em comum, né? A gente só não cruzou na mesma época, né? Isso, a gente não cruzou na mesma época. Adoro a Raco. Eu também. A gente fica uma marca tão tem positiva, saudade. Né? Tem saudade. Na Raco, depois de um tempo que eu fiquei lá, eu acho que fiquei uns 4 anos na Raco também, passando por um processo de aprendizagem muito grande. Foi meu primeiro cargo de gestora, o friozinho na barriga era todos os dias, mas assim, de novo, né, crescendo, buscando autoconhecimento e autodesenvolvimento, né, se autoconhecer é importante, Sinara. Isso, precisamos falar sobre isso. Muito, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, que é importante, né, não só na gestão de uma carreira, mas na gestão da vida. Sim. Sabe? É importante para a vida, o autoconhecimento. Com certeza. E aí, da Raco, eu tive meu primeiro filho, Léo. E aí, me vi sozinha, né? Em Blumenau, meus pais em Tubarão, Marcelo, meu marido, com consultoria, viajando bastante. E eu com aquela coisinha toda amada, uma fase. todo esperado, né? Todo esperado, todo planejado. E aí, eu assim, meu Deus, como que eu vou fazer agora? Eu ficava 12 horas
da empresa. Entre ir e voltar. Sair de casa e voltar, porque Vila Itoupava parece cidade. outra cidade, né? Praticamente, né? E aí eu me vi numa saia justa, assim, tendo que fazer mais uma escolha, né? E aí entrei num acordo com eles, foi bacana também, eu acho que eles também estavam vivendo um momento também de até querer fazer uma troca também. E aí eu me dediquei para minha maternidade. Que foi por pouco tempo, porque eu me vi daí dentro de um apartamento pequenininho, começando a vida, né? Com um bebezinho, assim, sem saber o que fazer muitas vezes. E querendo trabalhar. Sim. A gente fica com essa vontade louca, né? Meu Deus, eu também tentei trabalhar. Também tentou uns meses. Sinara, eu não consegui ficar de licença maternidade. Para quem gosta, tem esse gosto pelo trabalho. Para quem tem essa ambição também, ambição sempre positiva, né? Construtiva pela carreira. A gente até entende, fica um pouco, mas chega um momento que a gente precisa sair. Sim, exatamente. E aí, eu tinha uma vontade de empreender um negócio próprio. E aí eu fiz um projeto. Chamei 2 amigas que até hoje seguem na vida de consultoras. Elas têm hoje a Ascender. Mas antes da Ascender, RH, né? Soluções em recursos humanos, em treinamento e desenvolvimento. A Tati e a Neuza. A Neuza e Tati, um beijo para vocês. Elas juntaram, né? Junto comigo ali para a gente fazer um projeto de uma consultoria em gestão humana. Que daí a gente anexou a empresa do Marcelo, que era de segurança, que ainda é uma empresa de solução em segurança do trabalho, em gestão de riscos, né, do trabalho. Sim. E aí ali eu naveguei com elas por uns 6 anos. Olha só, 6 anos aí na consultoria. Na consultoria. E aí na consultoria a gente atendia clientes grandes, a Hering, o Boticário, né, a Bung, que nos conhecia já da época que eu trabalhava lá, conhecia também meu marido, as meninas, Souza Cruz, nossa, várias, né, Kili, Rovtex, né, todas as empresas aqui da região. A gente estudou muito, assim, a gente foi buscar conhecimento, nós 3, né? Sim. Cada uma num segmento. Eu me foquei bastante na parte de gestão de pessoas e sustentabilidade. Então, desenvolvimento sustentável, que hoje é reconhecido pelo ESG. Sim. Né? Eu estudei lá em 2000, né? Eu estava nascendo. Hoje ele tem 21 anos. Setor, era outra pouquinho diferente, eu fui estudar na Fundação Dom Cabral para conhecer esses conceitos. Trouxe isso, um pouco dessa novidade para nossa região. A gente agregava nos nossos treinamentos, né? E aí veio a crise de 2008. Sabe a crise econômica de 2008? Sim. E junto com a crise, o falecimento do meu pai. Ele morreu de acidente de carro na BR-101. E aí a gente se viu, eu e o Marcelo, filhos mais velhos das 2 famílias, né? Eu com o Léo e o Francisco já. Já estava com o segundo também. Já estava com o segundo bebê. O Francisco tinha 1 ano, mais ou menos. E a gente se viu assim, e agora, né? A gente precisa olhar para tua mãe, né? Para tua família. E talvez nós 2 na consultoria não vai rolar. Um dos 2 vai ter que sair, vai ter que ir para o mercado, né? Como ele era sócio com outros e já num patamar maior, né, de atendimento, eu busquei sair então, né? E foi onde eu me desvencilhei das meninas. E aí eu tive a oportunidade na época, que já era um cliente nosso, a Kili, que tem um carinho imenso por todos, família, nossa. Né? E aí eu assumi a gerência de recursos humanos da Kili. Que legal. Aí fui trabalhar lá com o seu Salésio, como as coisas foram acontecendo, né? Se for parar para pensar, parece que foi fácil. Nada né? Fácil. Deu um tempo da maternidade. Fora a dor da perda, né? Exatamente. Lidar com isso. É porque palco é fácil olhar de fora onde chegou. Exatamente. Né? Tudo acontece aqui dentro, né? Aqui dentro. Exatamente. Como lida as com pessoas olham o que está aqui fora. Né? Isso. Não foi fácil, né, Fabiana? Não foi fácil. Porque, é bom desmistificar isso, porque as pessoas que estão ouvindo pode parecer, né? Ai, não, mas agora ela está numa posição. Não, né? Não foi fácil. Foi perdas, renúncias. Muita renúncia, escolhas. Né? Medo. Muita escolha. Medo, né? E o medo... Frustração e dor. Muita dor. A dor da perda. É muito Depois forte, a gente passou por um problema de saúde na família também, em seguida da ausência do pai, que foi com meu irmão, que graças a Deus está tudo bem. Mas muita perda, muito sofrimento. Muito difícil. Às vezes eu olho para trás, assim, e eu olho para minha mãe hoje, que está aqui. Ai, até me emocionei. Sim, mas desculpa. Tem que... As mulheres normalmente se emocionam quando elas vêm aqui, tá? Desculpa. Acho que não teve nenhuma que não se emocionou. Porque quando a gente fala de família, que é a pilastra da gente, exato, né? Exato. E pai e mãe, principalmente, muito. Né? Mas quando eu olho para ela, né?
Eu fico pensando, como é que essa mulher aguentou? Né? Aí eu fico olhando para tudo isso e fico pensando, como que eu não vou aguentar? Né? Como que eu não vou superar isso? Como que eu não vou passar por essa transição? Como que eu não vou passar por esse problema se tudo que eu vi até agora do meu lado foi muito pior? Né? Então, assim, que história que tu tens para contar, né? Então, são essas coisas que acabam nos fortalecendo, né? E aí, depois de lá, que daí a gente passou por uma outra transição, mudança também na gestão e tal. E aí eu fiz o meu desligamento, né, daquilo. E eu já estava até um pouco cansada também, assim, pelo trajeto, sabe? Morando em Blumenau, trabalhava na Vila Itopava, depois fui trabalhar em Pomerode. E os meninos pequenos, e eu estava sempre a 1 hora depois sempre de tudo que acontecia mínimo, na vida deles, sabe? Dia das Mães, Dia dos Pais. Como é que tu fazia nessas datas? Sinara, porque as mulheres se perguntam, né? Sim. Como é que faz? Tu conseguia sair? Conseguia acompanhar? Eu me virava, assim. Muitos momentos eu participei. Outros não deu. Eu terceirizei. Assim. Terceirizei com uma amiga, com um parente, com uma babá. Sim. Eu brinco lá, até hoje. A gente estava falando sobre isso com eles adultos. Hoje a gente dá risada, né? Mas a rotatividade lá em casa de babá era mais alta do que as empresas onde eu trabalhei. Porque a gente sempre tinha uma outra coisa que acontecia que tinha que trocar, sabe? E uma vez e óbvio que eu tenho os traumas, né? De achar que eu não sou as culpas, mãe, né? Que eles mereceram ter. Mas tu tem essa culpa ainda hoje? Não mais. Só quando eles são pequenos? Não, porque hoje eles são os meus coaches, né? E eles falam pra mim, mãe, tá tudo certo, mãe, obrigada por ter feito. São resolvidos. Tu já viu o resultado disso? Isso, e essa palavra foi usada uma vez por uma orientadora educacional da escola onde eles estudavam, que a gente escolheu colocá-las numa escola de mais vivência, de mais pé no chão, e aí tinha aqui muito forte a Celestine Frenet, que hoje é o Colégio Visão, né? Sim. E os meninos estudaram lá por muitos anos. E aí a educadora uma vez falou para mim, eu, né, assim, abrindo meu coração para ela, Elmide, eu não consigo estar em todas, eu não sei como é que eles reagem quando eu não venho, né? Fábio, os teus filhos são realistas. Não tem a mamãe, mas tem a vovó? Tá tudo bem. Não tem a vovó, mas tem a babá? Tá tudo bem. Fica tranquila, tá tudo certo. Ai, mas sabe? Mas dói. A gente sofre. Mas dói. E aí eu participava quando eu conseguia, né? E eles brincam, né? Porque eu nunca tava no horário certo, eu chegava sempre atrasada, às vezes eu chegava descabelada, né? Então eu lembro de um deles, o mais velho, Léo, uma vez eu cheguei meio esbaforida, assim, para uma apresentação, assembleia, que eles tinham apresentação. Ele olhou para mim e disse, mãe, teu cabelo, mãe. Não acredito. Tipo, mãe, com quantos anos? O cabelo. Ele tinha, sei lá, uns 6 anos. Essa percepção? Sim, mãe, baixa o teu cabelo. Aí eu me arrumei para eu poder entrar na assembleia dele, sabe? Meu Deus do céu. E aí, ou seja, que a inteligência emocional que você transmitiu, porque isso também é resultado do trabalho. Sim, eles se sentem amados, porque criança que se sente amada se sente mais segura. Isso. Né? Então, eles devem ter crescido nesse sentimento da segurança também. Ou seja, tu fez um bom trabalho. Sim, acho que fez sim. Um bom trabalho. Eu sou suspeita a falar, né? Mas eles são 2 seres humanos, assim, que eu brinco que eles são meus coaches, porque eles são mesmos, tá? Às vezes a gente inverte os papéis. Eu preciso de conselho, eu pergunto pra eles, sabe? O que eles fazem hoje? São parênteses pra gente entender. O Léo, ele é formado em administração da FGV, da Unisociesc, com ênfase mais em marketing. Ele é um grande comunicador. Olha que legal. Trabalha na empresa do pai, mas ele é responsável por um projeto específico da empresa, bem bacana. Que legal. E tá aí, tá voando. O Francisco tá com 17 anos, acabou o ensino médio e tá estudando para medicina. Olha que legal. Francisco, desde pequenininho. Cada um seu caminho. Desde pequeno, o que você quer ser, Francisco? Eu quero ser igual ao tio Carlos. Tio Carlos é o pediatra. Olha já desde pequenininho ele queria ser igual ao tio Carlos. Vocacionada. Tomara, né? A gente tá torcendo para que ele passe. Ele quer passar aqui na FURB. A gente sempre quer ter um médico na família, né? Eu tenho alguns mas não tão próximos, né? Quanto um filho. Sim. E a gente tá aí rezando, torcendo. Ele não gosta nem que fale, né? Mas ele tá muito focado. Ele acorda cedo, 7, 8 horas da manhã. O cursinho dele é à noite, ele tá fazendo um curso específico, mas ele não para, Sinara, das 8. A hora que eu chego, às vezes eu digo, Francisco, chega, deu, vai descansar. Daqui
Daqui a pouco tu já tens aula, né? Não, mãe, eu preciso olhar isso, eu preciso olhar aquilo. Determinada. Né? Você então, é um exemplo seu, né? Do meu marido também. A gente é muito focado. Sim. O Marcelo é um grande empreendedor, um grande empresário hoje. Ele é um pai maravilhoso e de uma retidão. E a gente sempre criou os nossos filhos com muita liberdade. Para nós, assim, liberdade de escolha, liberdade de expressão, para eles serem o que eles quiserem. Só que a gente dizia, se é para vender pipoca na praia, a pipoca vai ter que ser a melhor. Sim. Dá o teu melhor. Exato. Né? Exato. Então, assim, vai estudar, vai fazer o teu melhor, porque faça essa tua entrega com excelência, independente do que tu quiser entregar. Excelente. Para a vida, para o trabalho. A mentoria de vocês acontece ali de uma forma naturalmente, natural, né? Natural, mas direcionada, né? Porque é o papel dos pais. Que bacana a gente ouvir. Eu não consigo ver mulheres tão bem posicionadas. O posicionamento não é só cargo, é no sentido de realização. Não. Mulheres que já passaram por aqui e que elas não têm uma família estruturada. Elas têm. Pois é. Elas têm, e aí eu percebo sempre. Já desde berço, né? Desde berço. Eu vejo que elas têm um planejamento, sempre falo, nossa, elas planejaram muito bem as suas vidas, as suas carreiras, conseguiram fazer todas as costuras. As coisas vão fluindo, né? Quando a gente tem essa lucidez, né? De trazer realmente para essa lucidez. Tu achas que está faltando isso, Fábio? Nas mulheres, ou nos homens, ou nos profissionais de hoje? Eu acho que não só nas mulheres, sabe, Sinara? Assim, eu vejo o ser humano, principalmente nesse modelo contemporâneo, né? Que o moderno a gente já passou, né? A gente está vivendo esse mundo contemporâneo de se perderem um pouco, sabe? E aí a gente estava falando sobre mulheres, sobre carreira, né? E nunca parar de estudar. Hoje eu estou fazendo neurociência, olha só, mindfulness e psicologia positiva pela PUC, né? Eu sempre fui uma curiosa do cérebro. Assim, como é que isso se comporta? Por que a gente age dessa forma? Quais são os gatilhos? Por que a gente entra em algumas piras? Por que a gente não sai de algumas situações, né, por si só, né, sem precisar de medicação, de orientação. E aí eu venho descobrindo com esses estudos que nós temos uma grande máquina dentro da gente e que a gente pode programar ela para o que a gente quiser. É o poder da mente mesmo, o poder da mente, sabe? E aí eu vejo, voltando para a tua pergunta, que as pessoas estão esquecidas delas mesmas, vivendo um estereótipo, vivendo uma preocupação com o que o outro vai pensar, com o que o outro vive com a vida do outro. Por causa, né, até deixei meu smartphone ali na cadeira para não olhar muito para ele, mas por causa do acesso a todas essas informações. A gente vive hoje num mundo hiperconectado. Agora, quando é que essa hiperconexão é doentia para ti? É quando a gente tem a noção de que momentos como esse podem sim ser substituídos por eu estar no celular ou buscando outras informações. Estou batendo um papo. Momentos em família, né? Em casa, um jantar, assistir um filme juntos. Quando eu começo a substituir esses momentos por uma conexão com outras coisas que não tem nada a ver com a minha vida, vai virar doença. Né? E é isso que está acontecendo. A gente está fora da gente. Quando eu olho para mim, né, como ser humano, não só como mulher, né? O recado não é só para nós, né? A gente sabe que nós estamos hoje, nós não somos mais a geração do eu, né? Nós somos a geração do ou. E a neurociência diz isso, que nós somos a geração dos slashes. Sabe o slash, que é aquela barra invertida que tem no teclado? Eu uso isso nas minhas palestras também. Nós somos slashes. Quem é a Sinara? A Sinara é a comunicadora, é a profissional de marketing, mas quem ela é de verdade? É a mãe, é a irmã, é a filha, é apaixonada por alguma coisa que a gente não sabe, né? E eu sempre me apresento assim, né? Eu sou a mãe, a filha, a irmã. Eu tenho 2 irmãos, o Rodrigo e o Jonas, que fazem parte da minha vida, assim, eles estão longe de mim fisicamente, cada um morando numa cidade, mas a gente se conecta, e quando existe uma conexão, não importa quanto tempo a gente fica sem se ver, existe qualidade de relação.
né? Então, eu sou a mãe, eu sou a irmã, eu sou colecionadora de óculos, eu sou blogueirinha, adoro moda, né? Eu sempre, se eu não fosse de recursos humanos, eu seria de moda, eu gosto disso. E eu sei por que eu sou assim, porque na minha infância eu passei parte da minha vida vendo uma tia muito querida dentro de um ateliê de costura. Olha só. Eu sinto o cheiro do ateliê, das revistas Manequim, sabe? Sim. Então, ela recortava retalho que sobrava das clientes dela, né? E eu era sempre muito magrinha e eu dizia, tia, faz um shortinho pra mim, E ela recortava com carinho, ela fechava em mim, olha a influência, sabe? Olha o poder, né? Aí depois eu virei adolescente participando dos bailes de debutante, mas eu não debutei, tá? Também não. Eu não era uma menina... Eu digo que eu não era... patricinha, sei lá, se ainda existe esse termo, não sei, né? Me julguem. Mas assim, a minha mãe nunca me vestiu de princesa. Sim. Eu nunca vesti um vestidinho de princesa. Mas ela me vestia de mulher gato. Olha só. De Xena. Tá explicado. Tá explicado. Eu tenho fotos, tá? Eu posso comprovar. Uhum. Eu tenho fotos. Eu brinquei com ela esses dias, porque eu levei ela para assistir uma palestra minha e eu olhava para ela só ria, né? Porque era tudo verdade que eu tava falando. Ela me vestia de Xena, de Rainha das Selvas, de mulher gato. Olha só, né? a influência que isso tem, né? De guerreira, de forte, assim, isso. sabe, né? Meus aniversários sempre foram, assim, bem diferentes e tal. Já vi com ela essa coisa também do olhar diferente, da criatividade, da moda. E aí a tia Jaira, que já não tá mais nesse plano terrestre também, me despertou esse olhar, né, pra moda, para as coisas bonitas, sabe? Belas. E aí eu tenho até hoje um blazer que ela fez pra mim, de linho, eu que desenhei. Ainda serve pra mim, tá, Sinara? Eu uso. Legal! Que legal! Foi uma das coisas que eu não consegui me desapegar da tia, né? Então, eu acho que a gente tem que saber quem a gente é. Sabe? Da onde a gente veio, de não perder essa essência. As raízes, né? As raízes, a nossa história. Porque tudo que está acontecendo ao nosso redor está querendo nos distrair disso. É verdade. Está querendo tirar a gente disso. É verdade. Sabe? Existe uma linha muito tênue, né? Ali onde é o saudável e onde já começa o doentio, O doentio, que é essa hiperconectividade. Isso. E eles já estão falando agora, nesse mundo mais contemporâneo, dentro dessas aulas que eu estou assistindo, do minimalista digital. O minimalista digital é o cara, a mulher, o homem, a criança, o adolescente, que faz a curadoria daquilo que ele realmente quer ver. Sim, eu acho, amei esse conceito. Minimalista digital. Eu acho que eu sou uma minimalista digital. Eu gosto, tá, de estar nas redes sociais. Sim. Mas eu não me exponho tanto quanto eu até gostaria, porque eu também tenho os meus fantasmas, né? O que vão Todos pensar? Será que tá legal? Será que essa foto saiu desse jeito? Normal. Faz parte do ser humano. Sim. Agora, não é doente pra mim, né? Não postei, tá tudo certo. Já tá não vou tem morrer. A cabeça já bem sabe? Já foi, a foto saiu atravessada, já foi, sabe? Mas tem muita gente doente mesmo. Mas tem muita gente doente. Então, assim, eu acho que vai chegar uma época, né, que a gente tá percebendo muito, e eu vejo isso até da fala dos meus filhos, dos meus sobrinhos, que são dessa idade também, tem uma sobrinha nessa idade, que não mora aqui no Brasil. Esses dias a gente tava conversando e ela disse, eu acho que vai chegar uma época que a gente vai querer criar os nossos filhos, tia, como vocês, nossos pais, foram criados, que vocês brincavam na rua, que vocês tinham contato com a natureza, porque hoje eu vejo, né, a gente vê o quanto a gente tem sequelas desse mundo digital, que é o estresse, a ansiedade, a depressão, muito, né? E aí vai querer isso pro seu filho? Não vai. É verdade. Não vai. Você observa então, isso eles nas vão empresas também? Observo muito. Tu tens uma carreira corporativa muito forte, né? Como é que tá dentro das empresas isso, Fábio? Então, assim, a gente tem Em questão de saúde mental mesmo, né? A gente tem um certo controle, vamos dizer assim, né? De que as horas dedicadas para aquele momento que tu estás na organização seja para o teu trabalho. Não impedimos que as pessoas entrem em redes sociais e façam isso ou aquilo. Mas o que eu percebo hoje, Sinara, hoje, né, dentro da Rede Cooper, a gente tem um público muito jovem.
A gente tem um raio-x lá, eu tenho uma estatística, né? Então, assim, ó, quase 70% do nosso time é da geração YZ. Sim. São os nascidos, né? Sim. Depois da década de 90 ali, né? 90, 80, 90, 2000, né? E eles são hiperconectados, né? E isso afeta muito. Depois da pandemia, a gente teve um boom muito grande de doenças emocionais, né? E nós instituímos um programa dentro da Cooper. A gente tem um programa de saúde mental, saúde emocional, onde nós disponibilizamos consultas com psicólogas, né? Para que as pessoas possam fazer seus tratamentos psicoterápicos. Ainda tem resquício, então? Tem Resquícios, porque esses dias eu estava lendo sobre isso, e alguém estava me falando também. Tem resquícios. Eu pensei, mas foi em 2020, 2021, né? Um pouquinho ali, mas ainda temos. Tem, sabe por quê? Porque tem resquícios de perdas, de medo e de solidão. De solidão. Isso é porque profundo, por causa do isolamento. Sim. Né? De pessoas que não tiveram contato com as suas famílias. A gente tem um público que vem, né? Nós somos uma empresa muito diversa. A gente acolhe pessoas de vários estados do país, né? E no momento da pandemia, quem estava aqui, quem estava lá, ficou lá. Né? E tivemos perdas de parentes, de amigos, né? Acho que todo mundo teve uma perda, né? Eu perdi meu sogro na Covid, né? Foi uma perda irreparável, né? A gente sofre até hoje. Então, assim... são situações que acontecem, né? E que as pessoas precisam dar atenção à sua saúde mental. Por isso que eu digo que o autoconhecimento, o saber se conhecer, o entender as suas emoções, por que você reage dessa forma, por que você se deprime com determinadas coisas, por que determinados gatilhos disparam em ti para que tu tenha atitudes que não são tão boas com os outros, né? Vai trabalhar isso. Sabe? Desmistificar a ideia, né, de um psicólogo. Isso. E hoje, a saúde mental, a saúde emocional, ela está acessível para todos. Sim. Não é porque um tem condições de ir numa psicóloga, não. A gente tem as universidades cuidando disso gratuitamente. A gente tem os postos de saúde cuidando disso, né? Então, assim, trata... Vai ver quem tu és, resgata a tua essência, não deixa para amanhã, a hora que virar uma depressão, que você tem que já sair por medicação. Não sou contra também, porque eu entendo que tem momentos da vida da gente que a gente precisa da química, senão a gente... Porque a gente não está produzindo. Pra ajudar a regular, né, de alguma forma. Para ajudar a regular, não sou contra, tá? Mas eu sou contra das coisas, eu sou a favor das coisas casadas, né? Olha para isso. Quais são os teus gatilhos e quais são as tuas válvulas de escape? As pessoas não se permitem ter válvulas de escape. E as válvulas de escape é andar, sentar no chão e brincar com o filho quando chega em casa. Sim. Estender uma roupa. Né? Tomar um banho mais demorado. Sabe? Sei lá, ir caminhar na brita. Sim, às vezes eu brinco, tira o calçado e caminha na brita ou na grama. Vai lavar louça. Válvulas de escape, escutar uma música. Se permita. Né? Ou às vezes comunicar isso, eu tô a fim de ficar sozinha, deixa eu no meu quarto agora, por meia hora, escuta uma música, faz uma oração, porque tem essa conexão que eu gosto de falar muito também, que é o acreditar em quê, né? Qual é a tua fé? Independente de religião, tá, gente? Não tô falando sobre isso, independente. Agora, resgata isso. Qual é a tua força? O que te motiva a acordar todos os dias? Né? Qual é o teu propósito? Que é o propósito de vida, né? Concordo. E aí, depois de todas essas passagens em empresas boas que eu tive, né? Depois da Kili. Depois da Kili tu foi pra Cooper já? Não, aí eu tive uma passagem rápida pela Postals, que hoje é Log House. Sim. Mas foi muito rápido por um projeto pontual. Fiquei 6 meses, porque eu já estava com um currículo para atuar no Grupo Almeida Júnior, que é da rede de shopping centers de Santa Catarina, né? Sim. Como boa... sei lá, fico cheirando vitrine e gosto muito da moda, o shopping para mim é um lugar que me agrada. É uma válvula de escape, sabe? Não tô falando do consumismo, eu tô falando do ambiente. Sim. Né? Eu gosto de estar lá, eu gosto de tomar café, gosto de almoçar lá, eu gosto de ver a vitrine, eu gosto de encontrar pessoas, né? E aí eu tive a oportunidade de trabalhar no Grupo Almeida Júnior, fiquei por 5 anos. 5 anos. E aí passei por uma transição de saída por conta de que foi decidido tirar os executivos de Blumenau para Florianópolis. E aí, olhando todo o meu contexto, minha vida familiar, embora todos os 3 homens da minha família seguiriam comigo para Floripa, eu decidi não ir.
né? E aí eu fiquei. E na época a Cooper estava passando por uma mudança também na sua estrutura, né? De modelo, de recursos humanos. E aí eu fui capturada aí por um headhunter, né? A Elaine. E participei do processo seletivo, fiquei e já estou há 7 anos. 7 anos da Cooper. No mundo do cooperativismo. Eu ia te perguntar, conta pra gente um pouco sobre esse modelo, sobre outra picadinha outra que tu pegada, levou, né? É, outra conta pegada. Pra gente um pouquinho. Bom, eu saí do mundo mais capitalista, né? E assim, percebi e aprendi muito. Eu digo que todas as empresas por onde eu passei foram os meus MBAs, né? Sim. Que não foram teóricos, foram práticos, Ótimo. né? Que a gente tinha que dar conta, né? De tudo. Mas essas empresas com esse viés e é modelo, né? Não tem certo, não tem errado. Tem um olhar mais para o econômico financeiro, né? E obviamente que eu, à frente de uma área de recursos humanos, às vezes eu sofria um pouquinho, né? Para fazer eles entenderem o quanto o ser humano, o patrimônio humano, as pessoas eram importantes para a organização, né? Todos muito abertos para isso, obviamente, né? Porque senão não teriam suas áreas estruturadas dentro dessas organizações. Mas no cooperativismo é diferente. A essência do cooperativismo é o ser humano. E o cooperativismo é um modelo de negócio. Sim. Ele precisa sobreviver, ele precisa perpetuar. Mas ele tem na sua essência o interesse genuíno pelo humano, pelas pessoas, pela comunidade, pelo entorno dele. E são todas as cooperativas, não é só a Rede Cooper. A Rede Cooper faz com maestria, né? Eu tenho muito orgulho de hoje estar representando essa rede que tem uma representatividade gigante na nossa região. É verdade. Né? Onde a gente tem ali nossos mais de 3 mil colaboradores, mais de 358 mil cooperados, que nós estamos ali a serviço deles, né? A gente se entende dessa forma, né? Então, quando você fala de um modelo de negócio que precisa perpetuar, precisa reverberar coisas boas, eu estou falando de todos os campos de resultados de uma organização. O econômico-financeiro, a imagem e o mercado, os teus clientes e cooperados e a tua gente. Que a gente chama até carinhosamente de a nossa gente. É a nossa gente interna e são todos vocês que são cooperados da nossa rede. Sim, né? É muito incrível, né? Os pilares estão muito bem equilibrados, né? Muito. Diferente de outros modelos. Muito. Porque nos outros modelos não é culpa do modelo, é a essência do modelo. Né? Isso. E porque nós vivemos no mundo capitalista, né? Sim. E assim, tá tudo bem, tá tudo certo, a gente precisa disso também. Mas o modelo do cooperativismo, que daí é esse bichinho que pica a gente, e aí tu consegue observar que eu sempre fui uma cooperativista, né? Eu sempre agi de acordo com se você olhar a tua trajetória lá do comecinho, quando tu optas por serviço social, total, né? tudo a faz ver, todo né? sentido, né? Tudo a ver. A gente brinca que eu girei, né? São 30 anos de carreira e eu acabei resgatando todo o meu conhecimento e toda essa essência de cuidar das pessoas, de olhar para elas, nada de desenvolver. Foi em vão, realmente, nada. Olha só que maravilha isso. Isso não dá um valor para a vida muito maior. Eu me sinto hoje muito realizada. Né? Nada foi em vão, nada, nem uma vírgula, nem os sofrimentos, nem as dores. Sim. Porque tudo gera um aprendizado. Sim. Né? E eu encaro a vida dessa forma. Que legal. Sabe? Tu tá numa diretoria hoje da Cooper, né? Isso, de gente e cultura. E uma mulher no cargo de diretoria. Tens algo para dizer pra gente nesse sentido? Porque é realmente uma referência. Tenho, assim. Eu sou a primeira mulher numa cooperativa de varejo alimentar, né? Grande, como é a Rede Cooper, né? Tenho muito orgulho disso, né? Eu cheguei realmente num lugar que eu gostaria e numa organização que tem tudo a ver comigo. Porque meu propósito de vida, meus valores conectam diretamente com o propósito dessa organização. E esse propósito não está na parede, está no DNA e está circulando na veia de cada um que está lá dentro. Sabe? Legal, isso que é bonito. Agora, né? Os recados, né? Eu precisei, durante a minha carreira inteira, usar uma habilidade que hoje está sendo falada e que talvez eu não tinha nem prestado atenção no termo e no conceito, que é a questão da adaptabilidade e da autenticidade. Se adaptar a esses momentos da tua vida e por onde tu passa, não significa abrir mão das tuas convicções, nem dos teus valores, mas é olhar para aquilo que tu tem de bom, para aquilo que tu podes entregar, e também olhar para o contexto da cultura onde tu estás inserida naquele momento. Aprender ali também.
sabe? E vai se moldando, sabe? Vai se adaptando, vai construindo, vai trazendo o teu conhecimento, vai colocando, né, a tua voz também como proposta de trabalho, de mudança, de aculturação, né? E aí tu vai fazendo um jogo de osmose, sabe? Tu aprende e ensina. E isso é muito bom, Sinara, isso é muito gostoso. E aí é isso que eu digo para as mulheres, sabe? Assim, eu tive oportunidades onde eu transitei e eu sempre fui muito respeitada, sabe? Pelos homens, por onde eu dividi uma mesa. Hoje eu divido uma mesa de diretoria só com homens. Pois é. Né? Sim. A mesa da gerência eram com poucas mulheres, né, na trajetória da minha carreira. Sempre fui muito respeitada, porque eu também me coloquei nesse lugar. Eu ia te perguntar se também existia alguma característica... Eu acho que é você, né, saber quem você é e não abrir mão das tuas convicções. Sim. Sabe, tem um exemplo que eu gosto de usar, que foi dado por um diretor meu ao longo dessa jornada. Ele dizia assim para mim: Fábio, a gente é como uma calça jeans. A gente tem sempre 2 bolsos. Tem um que a gente vai deixar todo mundo colocar a mão para ver o que tem ali. E tem aquele outro bolso que, se alguém levar a mão, tu vai dar um tapa na mão da pessoa. Não, aqui não. Né? Então, é isso, essa analogia eu trago para a questão dos valores. Né? A partir do momento que eu preciso abrir mão dos meus valores, do meu propósito, ou daquilo que eu realmente acredito, tá na hora de repensar. E eu vejo muito isso nas empresas. As pessoas, a gente chama, né, que as pessoas se vendem, né, por ideias alheias que nem são as suas, né, e se deixam levar por projetos. É aquilo que você falou, você foi escolhendo também, você foi fazendo suas escolhas. Exatamente. Né? E às vezes a gente hoje nas carreiras está sendo só levado onde a vida vai me levar, não tem um objetivo. Isso, né? Olha, então o autoconhecimento é isso. O que eu gosto, o que eu quero, quais são os valores que eu tenho, que eu não posso negociar e onde eu quero estar. Isso tem a ver com protagonismo, né, que a gente fala exatamente. Hoje. É o protagonismo na carreira, na vida. Né? E aí você pode ser protagonista quando tu identifica assim, a Fábio tem uma coisa de guerreira, mas também tem uma delicadeza, uma sutilidade ali. É isso, né? Eu não preciso, porque eu estou numa diretoria, eu me masculinizar. Sim, né? Exato. Eu não preciso também, por ser mulher, levar as coisas só para o lado muito feminino, muito dócil, muito amor. Porque eu preciso falar uma linguagem que todos vão entender. Então, eu preciso falar de números, de negócio, de estratégia, né? De liderança. Né? Mas eu preciso perder o meu encantamento? Exato. Eu preciso me vestir de uma forma que as pessoas vão me ver assim, não, ela está, né, mais executiva ou mais masculina hoje e por isso ela tem mais voz? Não, né? É naquilo que eu realmente transmito através de quem eu sou. Perfeito. Tá? Que recado maravilhoso. Esse vai render um corte também. Dos vários, né? Dos vários. Porque isso é importante. As mulheres estão confundindo um pouquinho, né? Com esse empoderamento todo que se fala, às vezes a gente está levando para o outro lado da moeda. Não é necessário. Isso, não é necessário. E valorizar os homens que estão dos nossos lados, Deus, né? Não é uma guerra, né? Não é uma guerra. Não é. É uma parceria, é um complemento. Né? É um complemento. Assim, eu vim de uma família, né? Onde a minha mãe teve 2 meninos e eu de menina, eu sou a mais velha, né? E eu, na minha família, tenho 2 meninos, né? Então, assim, minha preocupação com eles é eles serem homens legais, homens respeitosos com as suas esposas, com as suas namoradas, com as suas amigas, com as escolhas que eles quiserem fazer na vida, mas que eles respeitem o nosso lugar, sabe? Perfeito, né? Com esse pai que também transmite isso, porque se eu tô aqui hoje, eu também tive uma pessoa do meu lado que me incentivou a fazer isso, né? Que não tinha preocupação em, quando eu estava num compromisso social ou de trabalho, né? Ficar me podando ou não, você não vai. Não, sempre foi uma pessoa que me deu muito incentivo, legal, né? Então a gente se complementa nisso. Então eu acho que as mulheres precisam olhar também e valorizar os homens. Não é só os homens valorizar as mulheres, não. Sim. Quem são esses homens que estão dos nossos lados e nos nossos lares? É verdade. Né? Uma coisa é você não se submeter a determinadas situações, que daí eu também não aprovo, tá tudo certo, né? Mas outra coisa é você entender que eles são
pessoas legais. Com certeza. Né? Valorizamos, né? Os homens das nossas vidas. Os profissionais, os profissionais, né? Os colegas, os amigos, os pares, exatamente. Né? Para um mundo melhor. E a gente se complementa tanto, equitativo, né? A equidade. Equidade, a equidade é o que se fala hoje, né? É isso aí. Eu tenho uma pergunta final, porque olha como o nosso tempo voa mesmo. Meu Deus. Voa. Eu tenho uma pergunta final, senão o Kevin vai puxar nossa orelha, né, Kevin? Mas olha, a gente sempre cumpre com o horário. Eu tenho a pergunta final que eu sempre falo sobre uma mulher, né? E isso como nunca planejado, porque não é para ser, né? Você já falou de uma, que você fala da sua mãe, e as mulheres sempre falam das mães, né? Sim. Que isso é muito legal, né? Mas se tiver alguma outra mulher, além da sua mãe, que eu já percebi o orgulho que você tem dela, né? Que mulher seria essa que você destacaria e por quê? Que característica que ela tem? A minha mãe é uma delas, né? Mas eu tenho mais duas. Não posso ficar sem falar de uma, se não falar da outra. São as minhas avós. Olha só. Eu convivi muito com as minhas avós, tanto paterna quanto materna, né? E elas tinham características diferentes, né? Porque eram de outras culturas e outro seio familiar. Mas a minha avó materna, ela era uma pessoa muito... Eu nunca vi minha avó de mau humor. Ela teve 12 filhos, incluindo a minha mãe. Deus, né? Família humilde. Não, elas eram de outra... Família humilde, Sinara. O nosso passeio era ir na casa da avó Benta, né? Porque a avó sempre estava esperando a gente com acerola que ela colhia do pezinho para fazer suco. Cajuzinho, sabe o docinho, caju? Mas o caju raiz, não é aquele com leite condensado, não. É aquele de colocar o amendoim no pilão de madeira, ela fazia. Elas eram muito fortes. E aí ela fazia o docinho e a casa cheia de primos. Né? E a avó, assim, alto astral, sabe? Sem ter recurso, sem ter dinheiro, sabe? Sempre com uma palavra dócil, educando aqueles filhos que eram uma escadinha, um do lado do outro, aprontando, fazendo coisas, mas a avó sempre vem pra cá, puxa, conversa, sabe? E a avó paterna morreu com 102 anos. Olha! Ela, até mais ou menos os seus 98, muito lúcida, né? E muito vaidosa, né? E ela dizia que ela não queria nem lavar o rosto com água quente para não ficar velha. E ela tinha 98, tá? Nossa. Mas tem alguma coisa com água quente, gente. Ela dizia que a pele ficava flácida. Vamos observar essa dica. Ela dizia que a pele ficava flácida. Entendi. Mas a minha avó morreu com 102 anos, mas uma mulher moderna. Moderna. Tinha mulheres, né? À frente do seu tempo. tempo. O que era aquilo, né? Elas viveram na época da guerra, né? Então, assim, minha avó cuidadosa da disciplina, né? Do encorajar as mulheres da família. As minhas tias, que hoje são senhorinhas também, estudaram e trabalharam fora. Na época em que trabalhar fora não era normal para as mulheres, né? E as minhas tias fizeram faculdade, foram trabalhar fora. Trabalhavam na Rede Ferroviária Federal de Tubarão, executivas. Olha sabe? só. Né? Outra na prefeitura. Então, assim, ela trabalhava já o empoderamento também feminino, né? Sim. Quando nem se chamava e quando nem se falava sobre isso. A minha mãe sempre teve uma relação muito bacana com a minha avó paterna, que é a sogra, né? No sentido, assim, de que a minha avó acolheu como uma filha, né? Puxava a orelha do meu pai quando fazia alguma coisa que não estava legal, né? Eu via a minha avó fazendo isso. E a gente sempre pôde falar o que quisesse para a avó, para as duas vós, principalmente para a paterna. Eu tenho uma tatuagem de adolescente, quando eu tinha ali meus 15 anos. E aí eu perguntei, antes de fazer a tatuagem, que eu fiz escondido. Tu já era moderna também, então? Já era moderna, fiz escondido, né? Não apanhei, só levei o sermão. E aí eu fui perguntar pra vó, qual é o lugar do corpo que não envelhece tanto? Ela olhou pra mim e disse assim, o tornozelo. Deixa eu ver, vó. Daí ela esticou a perninha, levantou o vestido, assim. Eu vi, é verdade, teu tornozelo é igual. Ela assim, por quê? Ela pra mim, disse, porque eu quero fazer uma tatuagem. Aí eu achei que ela ia me repreender, né? Ela assim, então faz um tornozelo. Ai, olha que moderna. Sabe? Eu era uma garotinha. Ela soube antes do meu pai. E os teus pais brigaram? Eles não gostaram muito, né? Eles brigaram, mas eu tive um álibi. Eu levei meu irmão menor para fazer uma outra tatuagem. Tu levou também? Pra Levei. Não, essa história é engraçada. Rende risadas na família, tá? Porque o meu irmão tem um cavalo marinho nas costas que eu convenci... Até hoje? Até hoje. E ele tinha quantos anos na época? Ele tinha, sei lá...
6 anos de diferença, ele devia ter uns Deus, 14. Fabi, tu era doida. Eu era doida. Tu era doida. Mas esse doido gostoso, no sentido de querer... E a gente não escondia, sabe, mover. Sinara? A gente era não natural, escondia. né? Aí o pai deu um sermão na gente, que não esperava, que não sei o que e tal. Depois tá tudo bem. Mas o meu pai era um homem muito moderno. Meu pai usava calçãozinho de surfista, quando não tinha mais idade de usar. Ele era endurista, ele fazia motocross, moto e tal. Ele vivia no meio dos jovens. Só para teres uma ideia, quando eu vim para a região de Jaraguá do Sul, que eu deixei todos os meus amigos lá, na casa dos seus 23 anos ali, os meus amigos, final de semana, para onde que eles iam? Para casa do pai e da mãe. Antes de eles irem para balada, como se eu estivesse lá. Sim. O meu pai fazia churrasquinho, linguicinha e tal, não sei o quê. Meus amigos iam pra lá ficar com o tio João e a tia Neide. Moderníssimos. Mas tá explicado, né, Fábio? Tá explicado e isso vem muito mais do que a gente possa imaginar, né? É do consciente, é do inconsciente, essas coisas todas que a gente carrega, né, com a gente, né? É verdade. É por Na isso que eu nossa digo, vida. né? Nunca percam a essência, né? Nunca percam a história de vida. Por isso que o autoconhecimento é importante. O se autodesenvolver também. Porque Ótimo. a gente chega em patamares maiores daquilo que a gente quer na vida. Mas a gente não pode deixar de olhar para trás. Nossa, sabe? maravilhosa não pode tua mensagem. subir isso, sabe, Sinara? Sim. Eu sou uma pessoa que eu trato desde a pessoa que varre à frente da minha casa até os nossos presidentes, as pessoas que têm um poder, né, maior, por hierarquia e tal, Sim. com muito respeito, com muito carinho, sabe? Isso eu aprendi muito do meu pai e da minha mãe. Que legal. Muito. Que mensagem maravilhosa, Fábio. Vai render muito, porque eu vou fazer vários cortes maravilhosos, porque é um ensinamento. E aqui o palco não é meu, o palco é teu. E o palco de quem vem aqui das mulheres, né? E o papel de estarmos aqui é para falar sobre essas histórias maravilhosas e inspiradoras. Obrigada por compartilhar um pouco do teu tempo e muito do teu conhecimento com todos nós. Eu aprendi um monte, acho que o Kelvin também. Daí eu sempre falo, Kelvin, que oportunidade que tu tem, hein? De escutar tanta gente boa passando por aqui. Fábio, quero te agradecer. Tu quer deixar algum contato? Então, eu primeiro quero te agradecer, né, Sinara? Imagina. Porque, assim, teu programa é super, tem uma audiência bacana, né? A gente conhece o teu trabalho. Tu tens um brilho próprio também, né? Que deixa a gente super à vontade. Não sentir passar o tempo, né? Foi muito bacana. Então, obrigada para você, obrigada aos teus ouvintes também. E o recado que eu deixo é esse, né? Da gente não se perder nesse mundo de coisas, de possibilidades que a gente está tendo por aí. Não deixar de se atualizar, é óbvio, né? Porque eu sempre falo, né? Eu quero ser uma velhinha, que eu já sei que eu já vou ser... Todo mundo, a gente vai ser mala, né? Mas eu quero ser mala de rodinha, tá? De rodinha. De rodinha. Por favor, né? Não quero ser fardo pra ninguém, não. A mala de rodinha com gel, aquela que a gente passeia pelo aeroporto, que tá tudo bem, né? Aprendi isso com uma outra neurocientista também. E assim, ó, elas falam sobre essa questão de deixar, né? Essa idade chegar e tal, mas é isso que eu digo para as pessoas, né? Com sabedoria, né? Cuidem da sua saúde, da sua mente, do seu cérebro, né? E nunca esqueçam de quem cada uma daqui é, né? Perfeito, isso que é importante. Obrigada pela mensagem inspiradora. Eu que agradeço. Eu vou fechando então o nosso episódio, mais um episódio maravilhoso do Mulheres da PAN. Se você quer me acompanhar, é no @eusinaramaria, lá no Instagram, ou no Sinara Maria, no LinkedIn também, e continue nos acompanhando aqui no YouTube da Jovem Pan Blumenau. Tá certo? Até uma próxima oportunidade. Pra ti que tem que...